Olá e sejam todos muito bem-vindos. Hoje, nós vamos mergulhar num tema que, à primeira vista, pode parecer secundário, mas que, na verdade, é um dos pilares da interpretação textual. Pensem comigo. Quando abrimos um livro, qualquer livro, mas especialmente um texto com o peso histórico e cultural da Bíblia, qual é o nosso primeiro contato? Antes de qualquer capítulo, de qualquer versículo, nós nos deparamos com os títulos: Gênesis, Êxodo, Salmos, Romanos. A gente se acostumou tanto com eles que, na maioria das vezes, passamos batido, como se fossem simples etiquetas, nomes neutros numa estante. Mas e se eles forem muito mais do que isso? Nesta nossa análise aprofundada, vamos investigar justamente essa ideia. Vamos descobrir como esses títulos não são meros nomes, mas sim a primeira e talvez a mais poderosa lente de interpretação que nos é oferecida. Eles funcionam como um portal de entrada para o texto, uma camada de significado que molda, de maneira sutil, mas absolutamente decisiva, tudo o que lemos a seguir. A pergunta que vai nortear toda a nossa investigação é aparentemente muito simples. Afinal, o que um título realmente faz? Qual é a sua função? Pensemos um pouco fora do contexto bíblico por um instante. Um título é a nossa primeira interação com uma obra. Ele tem o poder de criar uma expectativa, de sugerir um gênero, um tema, um tom. Ele pode nos atrair ou nos repelir. Agora, vamos trazer essa reflexão para o universo das Escrituras. Estamos falando de textos que fundamentaram civilizações que continuam a orientar a vida de bilhões de pessoas. Nesse contexto, essa função inicial, essa primeira impressão, adquire uma importância monumental. A escolha de um título, e é isso que vamos ver em detalhes, nunca é um ato inocente, nunca é meramente funcional. É, em sua essência, um ato hermenêutico, ou seja, uma decisão interpretativa com consequências profundas e duradouras para a recepção e a compreensão do texto. O crítico literário Kevin Jackson usou uma expressão que eu acho simplesmente perfeita para descrever esse fenômeno e que serve de epígrafe para o trabalho de Gregory Goswell, um dos principais estudiosos do tema e nossa grande referência aqui. Jackson chama os títulos de formas invisíveis. É uma metáfora brilhante, não acham? Invisíveis porque a familiaridade nos cega. Nós nos acostumamos tanto com o livro de Josué ou a Epístola aos Romanos que deixamos de examiná-los criticamente. A gente passa a acreditar que esses títulos sempre estiveram ali, como se fossem parte da revelação original, intocáveis. Mas a verdade histórica é bem diferente. Muitos, se não a esmagadora maioria dos títulos bíblicos, são adições posteriores. São escolhas editoriais feitas por escribas, por tradutores, por comunidades de fé ao longo de séculos. E essas formas, mesmo que invisíveis no nosso dia a dia, exercem uma força gravitacional tremenda sobre a nossa leitura, direcionando o nosso olhar e construindo um quadro de referência antes mesmo de lermos a primeira palavra. Para analisar esses elementos de forma rigorosa, a academia nos oferece um conceito fundamental, o de paratexto. Esse termo foi cunhado pelo teórico literário francês Gérard Genette. Pensem no paratexto como a moldura de uma pintura ou o saguão de um teatro. É tudo aquilo que acompanha o texto principal, mas que não é o texto em si. Estamos falando de prefácios, sumários, notas de rodapé, epígrafes, orelhas de livro e, claro, o mais proeminente e universal de todos os elementos paratextuais, o título. Genette argumenta que esses elementos não são meros acessórios decorativos. Eles funcionam como um verdadeiro manual de instruções, uma zona de transição que nos ensina como entrar no mundo do texto, como devemos lê-lo. E hoje, o nosso foco será na instrução paratextual mais poderosa e, sem dúvida, a mais fundamental de todas: o título. Bom, este aqui é o nosso roteiro de hoje, o nosso mapa. Vamos partir desse conceito geral das formas invisíveis para então nos equiparmos com a ferramenta analítica proposta por Genette, que são as 4 funções do título. Com essa ferramenta em mãos, aí sim vamos aplicá-la numa análise detalhada dos títulos do Antigo e do Novo Testamento, para, no final, refletir sobre a macroestrutura da própria Bíblia cristã, os títulos Antigo e Novo Testamento. Vamos começar então nossa primeira sessão, estabelecendo as bases para entender por que os títulos não apenas merecem, mas exigem a nossa atenção crítica. Agora, na sessão 2, vamos nos aprofundar na nossa ferramenta de análise. Para fazer um trabalho sério, precisamos de um método, de um quadro teórico. E vamos usar o influente modelo do crítico literário Gérard Genette, que propõe 4 funções principais para um título. Para dissecar como um título funciona, Genette nos oferece 4 categorias analíticas. É muito importante entender que o mesmo título pode, e geralmente exerce, várias dessas funções ao mesmo tempo. Mas vamos começar com a primeira, a mais fundamental de todas.
A primeira e mais básica função de um título é a de identificação. Podemos pensar nela como a carteira de identidade textual da obra, o seu CPF. É a sua função mais elementar, dar um nome para que possamos nos referir a ele, para que possamos distingui-lo de outros textos, para que possamos catalogá-lo numa biblioteca. Segundo Genetti, esta é a única função verdadeiramente inevitável de um título. Até um título que não fizesse sentido algum, um conjunto de letras aleatórias já cumpriria esse papel básico. O estudioso Gregory Goswell sugere que para muitos leitores, títulos bíblicos como Levítico ou Eclesiastes, que podem não evocar imediatamente um conteúdo específico, cumprem perfeitamente esse propósito. Quando dizemos João 13,16, o título João funciona primariamente para localizar aquela citação dentro do cânone. É uma função de endereço, de localização. A segunda função, por outro lado, já é bem mais complexa. É aí que a hermenêutica, a arte da interpretação, realmente começa a operar de forma explícita. Essa segunda função é a de indicação de conteúdo, que também podemos chamar de função descritiva. Títulos como Gênesis, que em grego significa origem, ou Êxodo, que significa saída, claramente tentam nos dizer sobre o que é o livro. Eles nos dão uma pista do seu tema central. Mas é aqui que reside um ponto crucial e que precisamos ter muita atenção. Todo título é, por natureza, seletivo. Pensem num título como um holofote. Ele ilumina um aspecto da obra, mas ao fazer isso, inevitavelmente deixa outros aspectos na penumbra. Nenhum título consegue, nem de longe, abarcar a complexidade e a riqueza de um texto. Por isso, ele sempre corre o risco de simplificar excessivamente ou, como vamos ver mais adiante no caso do livro de Reis, até mesmo de distorcer a ênfase teológica da narrativa, ao focar na monarquia e ofuscar o papel absolutamente central dos profetas. A terceira função está ligada à forma como a obra se apresenta ao mundo. Podemos dizer que é quase uma função de marketing, de gestão da sua recepção. Em terceiro lugar, temos a função de destaque, ou função sedutora. O título tem uma audiência que é potencialmente muito maior que a do próprio texto. Parem para pensar, quantas pessoas conhecem o título Dom Quixote e quantas de fato leram a obra inteira? O título circula de forma independente na cultura, criando uma imagem, uma reputação para o livro. Um exemplo bíblico perfeito, destacado por Goswell, é Cântico dos Cânticos. Em hebraico, a construção Shir HaShirim é uma forma de expressar o superlativo. Portanto, o título não significa um cântico sobre outros cânticos, mas sim algo como o cântico por excelência, o mais belo de todos os cânticos. Percebem? É uma fortíssima recomendação, uma promessa de valor estético e espiritual que é feita ao leitor antes mesmo de ele ler a primeira linha. É um título que já vende o seu peixe, por assim dizer. E por fim, chegamos à quarta função. Uma que era extremamente comum no mundo antigo e que é muito presente no cânone bíblico. Por fim, a quarta função é a de indicação de gênero. Essa função é interessantíssima porque ela não nos diz sobre o que é o livro, mas sim que tipo de livro ele é. Ela nos dá uma chave sobre a sua forma literária. O cânon bíblico está repleto de exemplos perfeitos disso. Salmos, que vem do hebraico Tehillim, que significa louvores, Provérbios, do hebraico Mishlei, Lamentações, do hebraico Eika. Esses títulos gerenciam as nossas expectativas de forma muito eficaz. Ao abrir o livro de Provérbios, nós já esperamos encontrar sentenças curtas, ditos sapienciais. Ao abrir Salmos, esperamos encontrar poesia lírica, orações, hinos. O título, nesse caso, nos fornece o protocolo de leitura adequado para aquele texto específico, nos ajustando para o tipo de literatura que encontraremos. Então, para resumir nesta sessão, o modelo de Genetti nos dá um vocabulário, uma caixa de ferramentas críticas para dissecar como os títulos realmente funcionam. E a grande lição aqui é que eles não são elementos passivos, não são etiquetas neutras. Eles são um mecanismo complexo e ativo que identifica, descreve, promove e classifica a obra. Eles são, de fato, o primeiro ato interpretativo que incide sobre um texto. Agora que temos essa ferramenta conceitual bem estabelecida, vamos aplicá-la para explorar o universo fascinante e complexo dos títulos do Antigo Testamento. Entramos agora na terceira seção, Títulos do Antigo Testamento. E o subtítulo já diz tudo. Vamos falar de tradições, teologias e traduções, porque é no embate entre esses três elementos que os títulos nascem e se transformam. Vamos começar pelo coração da Bíblia hebraica, os 5 primeiros livros. A própria designação da coleção já é em si
uma escolha interpretativa profunda. O nome hebraico Torá é riquíssimo. Geralmente traduzido como lei, ele na verdade significa instrução, ensinamento. É um título que foca no conteúdo teológico e na centralidade de Deuteronômio como o grande sermão que resume tudo. Por outro lado, o nome que se popularizou na tradição ocidental, Pentateuco, é de origem grega e significa simplesmente livro de 5 rolos. Esse nome foca puramente na estrutura física da obra. Vejam que interessante. Um nome destaca a teologia, o propósito, o outro destaca a forma, o objeto. São duas maneiras completamente diferentes de enquadrar e apresentar a mesmíssima coleção de textos. Essa tabela que vemos agora revela uma mudança fundamental na própria filosofia de como se nomeia um livro. Os títulos hebraicos originais seguem uma prática comum no Antigo Oriente Próximo: usar o incipit, ou seja, as primeiras palavras do texto como título. Bereshit, no princípio, Shemot, nomes. São títulos que cumprem primariamente a função de identificação. Já os tradutores da Septuaginta, a versão grega da Bíblia hebraica, tomaram uma decisão editorial radicalmente diferente. Eles criaram títulos temáticos que propõem uma chave de leitura. Êxodo, por exemplo, muda o foco de Shemot, nomes, que se refere à lista do povo de Israel no início do livro, para Exodus, saída, privilegiando o grande evento da libertação do Egito. Goswell argumenta que isso concentra o peso interpretativo na primeira metade do livro, deixando a segunda parte, sobre a construção do tabernáculo e a aliança no Sinai, um pouco em segundo plano. Números, em grego aritmoi, foca nos 2 censos que estruturam o livro, uma chave exegética muito importante. Já o título hebraico, Bemidbar, no deserto, destaca o cenário geográfico e teológico da peregrinação. Cada escolha é uma proposta de leitura. Uma nos convida a focar no lugar, a outra nos números. Agora, vamos para algo realmente fascinante. No cânon hebraico, livros que nós, na tradição cristã, costumamos chamar de históricos, Josué, Juízes, Samuel e Reis, são agrupados sob o título de profetas anteriores, Neviim Rishonim. Essa classificação é uma poderosa instrução de leitura. É um título de gênero para uma coleção inteira. Ele nos diz o seguinte: não leiam estes textos como se fossem meras crônicas de eventos passados. Leiam-nos como história escrita sob uma perspectiva profética, uma história que revela o padrão do agir de Deus com seu povo. Um ciclo constante de aliança, desobediência, juízo e graça. A história, aqui, é em si mesma profecia. Ela não apenas narra o passado, mas ensina sobre o presente e aponta para o futuro. O título Reis é talvez o exemplo mais clássico de como a função de indicar o conteúdo pode simplificar demais e até mesmo nos induzir a uma leitura parcial. O título nos prepara para ler uma crônica sobre monarcas, sobre a história política da nação. Contudo, qualquer pessoa que lê o livro com atenção percebe que a narrativa é marcada por um conflito central, uma tensão constante. A tensão entre o poder do trono e a autoridade da palavra profética encarnada por figuras gigantescas como Elias e Eliseu. Goswell argumenta de forma muito convincente que o título Reis obscurece essa tensão, que é, na verdade, o principal motor teológico da obra. Um título mais preciso que refletisse melhor o conteúdo e a teologia do livro poderia ser algo como Reis e Profetas. O título que temos nos inclina, mesmo que inconscientemente, a dar mais atenção aos reis, quando o texto parece valorizar igualmente, ou às vezes até mais, a palavra do profeta como o verdadeiro poder na história de Israel. De modo geral, se olharmos para os títulos dessa seção, percebemos um foco claro na liderança de Israel. Josué destaca a figura do conquistador, o sucessor de Moisés. Juízes descreve os salvadores carismáticos que surgiam em tempos de crise. O caso de Samuel é particularmente interessante. O livro é nomeado em homenagem ao profeta, mas é tanto sobre ele quanto sobre os 2 primeiros reis, Saul e Davi. Talvez por isso a tradição grega da Septuaginta tenha optado por um título diferente. Primeiro e segundo livros dos reinos, mudando o foco da pessoa do profeta para a instituição da monarquia. Mais uma vez, vemos como uma simples mudança de título reflete uma mudança de perspectiva interpretativa, uma nova forma de ler e organizar a história. Nos profetas posteriores, que são os livros proféticos como Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 profetas menores, a regra é bem simples e consistente. O livro leva o nome do profeta, o porta-voz da mensagem divina. O foco está na sua palavra. Já na última seção do cânon hebraico, os escritos, ou Ketuvim, a diversidade é total. É um verdadeiro mosaico de estratégias de titulação. Temos títulos que indicam o gênero literário, como Salmos e Provérbios, outros que indicam o protagonista da narrativa, como Ruth e Esther, e ainda outros que apontam para um tema ou uma figura central, como Eclesiastes, que se refere ao pregador ou coletor de sentenças.
Talvez o exemplo mais dramático do poder que um título tem sobre a história da recepção de um livro seja o caso de Crônicas. O título hebraico original é Divrei Hayamim, que significa algo como Os Eventos dos Dias. Um título neutro, descritivo, semelhante a Crônicas. A Septuaginta grega, no entanto, deu-lhe o título de Paraleipomenon, que pode ser traduzido como As Coisas Omitidas ou As Coisas Deixadas de Lado. Essa escolha de título, como aponta Goswell, foi simplesmente catastrófica para a recepção do livro ao longo da história. O título caracterizou Crônicas como um mero apêndice, um suplemento a Samuel e Reis, algo secundário. Isso levou a séculos e séculos de negligência acadêmica e eclesiástica. Foi apenas muito recentemente que os estudiosos redescobriram Crônicas como uma obra com uma teologia própria, original e sofisticada, algo que seu infeliz título grego ajudou a obscurecer por quase 2 milênios. Fica claro, portanto, depois dessa análise, que os títulos do Antigo Testamento são um verdadeiro campo de batalha hermenêutico. Eles não são pacíficos, não são dados, eles são frutos de decisões, de disputas, de teologias. A mudança da prática hebraica dos insípides para a prática grega dos títulos temáticos revela uma mudança profunda na própria concepção do que um título deve fazer. Uma passagem da função de simplesmente identificar para a de ativamente interpretar. Cada título, portanto, é uma lente que nos é oferecida. Uma lente que foca em certos temas, como a liderança ou a profecia, enquanto, por vezes, deixa outros tão importantes quanto na sombra. Agora, vamos ver se o mesmo fenômeno ocorre no Novo Testamento. Vamos então para a nossa quarta seção, Títulos do Novo Testamento. Aqui o subtítulo nos guia, vamos falar de unidade, autoria e intenção. Veremos que os títulos, que são todos pós-autoriais, ou seja, adicionados depois que os textos foram escritos, desempenham um papel crucial na construção da unidade do cânone e na gestão da enorme diversidade de vozes que encontramos. Vamos começar pelos 4 evangelhos. É fundamental lembrar que eles possuem diferenças notáveis entre si. Diferenças de estilo, de teologia, de conteúdo, de cronologia. Além disso, sabemos hoje que Mateus e Lucas usaram o evangelho de Marcos como uma de suas fontes principais, expandindo e, em muitos pontos, modificando a sua narrativa. Esse seria um cenário perfeito para uma rivalidade, não é mesmo? Com um evangelho tentando corrigir, superar ou até mesmo substituir o outro. Poderemos imaginar uma guerra de narrativa sobre a vida de Jesus. Contudo, a Igreja primitiva, ao longo do século II, fez algo teologicamente genial com os títulos para evitar exatamente essa guerra de narrativas. Em vez de promover a competição e escolher um evangelho oficial, eles usaram a estratégia de titulação para tecer esses 4 textos distintos em um testemunho único, multifacetado e coeso. A solução foi a titulação uniforme e extremamente precisa: o Evangelho segundo Mateus, o Evangelho segundo Marcos e assim por diante. Essa é uma jogada hermenêutica brilhante. A palavra-chave aqui é a preposição segundo, que no grego original é kata. Essa preposição é a chave de tudo. Ela instrui o leitor a ver não 4 evangelhos concorrentes, mas 4 testemunhos de um único e mesmo evangelho, a boa nova de Jesus Cristo. Não existe, teologicamente falando, o Evangelho de Mateus. O que existe é o Evangelho na perspectiva de Mateus. Essa estratégia titular, genial em sua simplicidade, impede a hegemonia de uma única narrativa e estabelece o princípio da harmonia na diversidade. É um ato canônico que promove uma leitura que podemos chamar de sinfônica, onde cada instrumento tem sua voz própria, mas todos tocam a mesma música. Agora vamos para o livro de Atos. O título que todos nós conhecemos, Atos dos Apóstolos, só é atestado em manuscritos do final do século II. Mas a pergunta que precisamos fazer é: será que ele descreve bem o conteúdo e, mais importante, a teologia do livro? Vamos fazer uma análise crítica. Goswell mais uma vez argumenta que o título Atos dos Apóstolos é bastante problemático por algumas razões. Primeiro, o foco do livro é extremamente limitado. A maioria dos 12 apóstolos originais desaparece da narrativa logo após o primeiro capítulo. A história se concentra em Pedro na primeira parte e depois, de forma esmagadora, em Paulo. Segundo, e este é o ponto teológico mais importante, o título obscurece quem é o verdadeiro protagonista da história. O livro começa dizendo que o primeiro volume, o Evangelho de Lucas, tratou do que Jesus começou a fazer e ensinar. A implicação clara é que este segundo volume, Atos, trata do que Jesus continuou a fazer e ensinar, agora ressurreito através do Espírito Santo. O verdadeiro agente da história não são os apóstolos, mas o Cristo que age por meio deles. Um título como Os Atos do Espírito Santo ou Os Atos de Jesus ressuscitado seria teologicamente muito mais preciso. Passemos agora para as epístolas, as cartas.
Aqui, os títulos agem como um sofisticado sistema de organização canônica. Eles não apenas identificam as cartas individualmente, mas as conectam com a grande narrativa de Atos e constroem um quadro coeso de autoridade apostólica, equilibrando cuidadosamente as diferentes tradições e lideranças dentro da igreja primitiva. A distinção na forma de nomear os dois grandes blocos de cartas é muito significativa. As cartas paulinas são, em sua maioria, nomeadas pelo destinatário, a igreja em Roma, em Corinto, em Éfeso. Elas são apresentadas como parte de um ministério específico de Paulo, para comunidades específicas. Já o segundo grupo, as epístolas católicas, Tiago, Pedro, João, Judas, são nomeadas pelo autor. E quem são esses autores? São os chamados pilares da igreja de Jerusalém, o outro grande centro do cristianismo primitivo. Nomeá-las pelo autor sugere que sua mensagem tem uma aplicação universal, católica. A organização canônica por meio dos títulos cria um testemunho apostólico equilibrado, colocando lado a lado, em pé de igualdade, as tradições de Paulo e as tradições de Jerusalém. Para resumir esta sessão, podemos dizer que os títulos do Novo Testamento funcionam como uma espécie de comentário editorial da igreja primitiva sobre seus próprios textos sagrados. Eles são uma ferramenta canônica poderosa que guia o leitor a perceber a unidade dentro da diversidade. Eles harmonizam os 4 evangelhos, fornecem uma grade de leitura, ainda que imperfeita, para o livro de Atos, e organizam o corpo epistolar de uma forma que sublinha a unidade da mensagem apostólica, apesar da enorme diversidade de seus mensageiros. Agora vamos para a escala macro, para os maiores títulos de todos. Entramos na nossa quinta sessão, a macroestrutura. Vamos analisar os títulos Velho e Novo Testamento. São os títulos que definem a própria estrutura da Bíblia cristã e que estão carregados de um profundo significado teológico. Por fim, chegamos aos títulos que organizam a totalidade da Bíblia cristã, Velho Testamento e Novo Testamento. É impossível exagerar o poder hermenêutico desses dois títulos. Primeiro, é preciso entender a etimologia. A palavra testamento vem do latim testamentum, que foi a palavra escolhida para traduzir o grego diatheke, que por sua vez foi a palavra usada para traduzir o hebraico brit, que significa aliança. Portanto, a estrutura fundamental que esses títulos propõem é a da antiga aliança e da nova aliança. Como Goswell ressalta, o termo velho é profundamente ambíguo. Por um lado, pode soar de forma pejorativa, como antiquado, obsoleto, superado. Mas, por outro, pode ter uma conotação muito positiva, de venerável, fundamental, precioso, como quando dizemos um velho amigo. De qualquer forma, essa nomenclatura enquadra toda a história da salvação como um movimento que parte da promessa, a antiga aliança, e culmina no seu cumprimento em Cristo, a nova aliança. É, sem dúvida, a mais abrangente e poderosa de todas as diretrizes de leitura paratextuais que encontramos na Bíblia. E assim, chegamos à nossa sessão final, a conclusão. O objetivo aqui é sintetizar nossas descobertas e, mais importante, extrair algumas diretrizes práticas para uma leitura mais consciente e crítica do paratexto bíblico. Então, o que fazemos com toda essa informação? A lição central que podemos extrair de Goswell e de toda essa análise é que os títulos não são neutros. Eles são um comentário valioso, ainda que falível, sobre o texto. Para uma leitura mais crítica e consciente, podemos nos capacitar com algumas perguntas simples, mas poderosas. Que outros nomes este livro já teve ao longo da história? Por que a tradição escolheu e consagrou este título em particular? O que ele está tentando fazer? Descrever, classificar, promover o texto? Ele é preciso ou ele simplifica demais ou até distorce a mensagem? E, talvez a pergunta mais importante de todas, como este título já me influenciou, já preparou a minha mente antes mesmo de eu começar a ler? Fazer essas perguntas é o primeiro e fundamental passo para uma leitura mais autônoma, mais informada e, em última análise, mais rica. A nossa jornada por essa hermenêutica dos títulos bíblicos termina aqui, mas a reflexão que ela propõe, espero, está apenas começando. A habilidade de ler o paratexto, de tornar visíveis essas formas invisíveis que moldam o significado, é uma ferramenta que transcende e muito o estudo da Bíblia. Pensem nas manchetes de jornais, nos nomes de projetos de lei, nos slogans publicitários. Nós vivemos completamente cercados por paratextos que tentam enquadrar a nossa realidade, direcionar a nossa percepção. Aprender a questioná-los, a entender a sua função e a sua influência é um ato de literacia crítica que é absolutamente essencial não apenas para os estudos acadêmicos, mas para a vida em sociedade. Muito obrigado pela atenção.